Olá, amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo. Como sempre, abordando assuntos extremamente interessantes, importantes e que muito nos instruem. Nós vamos falar nesse estudo sobre os sonos e os sonhos, as visitas espíritas entre as pessoas vivas, e esses assuntos estão dentro da Emancipação da Alma, que é o livro 2, capítulo 8 do nosso livro. As questões são a de número 400 a 418. Então, para iniciarmos, convido a todos a fazermos uma oração de agradecimento a Deus pela oportunidade desse estudo maravilhoso e que tenhamos a condição de entender tudo aquilo que os espíritos passaram ao codificador da doutrina e que esses conhecimentos possam nos ajudar, nos trazer um pouco de paz, de tranquilidade e conhecimento a respeito da vida no plano espiritual. Assim, Senhor, em teu nome, em nome dos bons espíritos, pedimos que fique conosco, agora e sempre, que assim seja. O sono e os sonhos. Questão 400. Kardec pergunta: o espírito encarnado permanece voluntariamente em seu envoltório carnal? E os espíritos responderam: é como se perguntasses se o prisioneiro se alegra com a prisão. O espírito encarnado aspira sem cessar a sua libertação. E quanto mais o envoltório é grosseiro, mais deseja dele estar desembaraçado. Ou seja, nós, em essência, espíritos imortais, a nossa verdadeira morada, a nossa verdadeira condição é no plano espiritual. Momentaneamente, estamos encarnados, obedecendo a uma lei de Deus, visando a nossa evolução, o nosso aprimoramento. Mas é algo apenas momentâneo. Esse corpo denso, esse corpo físico, traz muitos embaraços ao nosso espírito. Então, o nosso espírito, viver apenas no plano espiritual. Mas, na fase em que nos encontramos, evolutiva, ainda dependemos muito do nosso corpo físico para que essa evolução se dê. Lá na frente, bem lá na frente, nós não teremos mais necessidade de ter esse corpo físico. Questão 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Resposta: não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo se relaxam e o corpo não necessita do espírito. Então ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Ou seja, o que precisa descansar, o que precisa dormir para repor as energias é o nosso corpo físico. O nosso espírito não necessita desse descanso. Então, quando dá, através do sono, o relaxamento, o nosso espírito ele fica ligado ao corpo, mas esse laço que o prende, ele se afrouxa. E o nosso espírito, então, vai para o plano espiritual e ali ele vai fazer coisas muito boas ou também poderá fazer coisas muito ruins, dependendo das suas afinidades, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Mas o nosso espírito não precisa descansar. Ele pode até muitas vezes ficar ali ao lado do corpo durante o sono físico, mas normalmente não é o que acontece. Ele vai para o plano espiritual ter alguma atividade, algum encontro com outros espíritos. Então é isso.
Questão 402. Como podemos apreciar a liberdade do espírito durante o sono? Resposta dos espíritos: pelos sonhos. Crede, enquanto o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades do que na vigília. Quer dizer, ele tem muito mais percepção, muito mais condições de perceber as coisas, né? Quando ele está desdobrado, do que quando nós estamos no nosso dia a dia, né? Acordados, no que eles chamam de estado de vigília. Então, o espírito, ele tem o conhecimento do passado e algumas vezes a previsão do futuro. Adquire maior energia e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja neste mundo, seja em outro. Então, veja só, quando o nosso espírito está desdobrado em função do nosso sono físico, ele pode ir a muitos lugares, vivenciar situações já ocorridas, ter percepção parcial do que poderá acontecer no futuro, encontros, né, sem participar de assembleias, enfim, existe aí uma infinidade de possibilidades para o nosso espírito quando ele está desdobrado. Mas o que mais caracteriza a liberdade do nosso espírito durante o sono são exatamente esses fragmentos, né, que o nosso espírito depois traz e parte fica registrada na memória do nosso corpo denso, né, o nosso cérebro. E é por isso que muitas vezes a gente acorda pela manhã e fala: meu Deus do céu, eu tive um sono tão esquisito, tão estranho, não tinha pé, não tinha cabeça, era uma coisa ilógica, né? Não tinha uma sequência. É em função disso, porque a gente só traz, né, para a memória física alguns fragmentos vividos durante esta liberdade parcial do nosso espírito. Por isso, muitas vezes, querer atribuir uma lógica, uma sequência lógica num sonho, ou querer desvendar o significado de um sonho, fica bastante difícil, né? E é praticamente impossível, às vezes, a gente querer atribuir essa lógica num sonho, porque são frações, são fragmentos, né, que ficam registrados de muitas situações que o espírito vive quando ele está um pouco mais liberto do corpo físico. A resposta dessa questão é bastante longa, né, e eu coloquei apenas uma parte. E ao término, o Kardec também vai fazer um comentário sobre ela, que é mais ou menos isso que eu estou dizendo para vocês, né? Que o sonho são fragmentos, vamos dizer assim, é como se fosse um monte de situações batidas num liquidificador e vira um caldo ali que você não consegue identificar muita coisa. Mas é extremamente importante e interessante que vocês façam uma leitura completa da resposta dos espíritos, assim como do comentário do Kardec. Mas, em síntese, é isso que eu falei para vocês. Questão 403. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? No que tu chamas de sono, só há o repouso do corpo, porque o espírito está sempre em movimento. Aí ele recobra um pouco de sua liberdade e se corresponde com aqueles que lhe são caros, seja neste mundo, seja em outros. Todavia, como o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque este não a recebeu pelos órgãos do corpo. Então, como nós vimos anteriormente, o espírito não precisa de descanso. Então, durante o sono, aquele laço que une o nosso espírito ao nosso corpo, ele se afrouxa e o nosso espírito então vai, né, para vários lugares do plano espiritual, se encontrar com outros espíritos, fazer reuniões, ter atividades, fazer estudo, como eu disse, tanto para as coisas boas, né, como também para as coisas ruins. Muitas vezes os espíritos
como ele se reúne com os afins, muitas vezes eles se reúnem para fazer coisas negativas, coisas ruins, né? Que não vão trazer nenhuma melhora no seu processo evolutivo. Porém, nem sempre a gente traz exatamente tudo aquilo que aconteceu, porque tudo aquilo que o espírito vivenciou durante aqueles momentos que ele ficou no plano espiritual, aquilo fica registrado com ele. No nosso cérebro físico, né, apenas alguns fragmentos daquilo que o espírito vivenciou. É por isso que a gente muitas vezes não se lembra dos sonhos, ou às vezes a gente tem a impressão que é um sonho tão estranho, tão esquisito, né? A gente diz, nossa, sonhei com algumas coisas que não tinha pé nem cabeça, não tinha começo e meio e fim. É exatamente por isso. Porque tudo que o espírito vivenciou não ficou registrado no nosso órgão físico, que é o cérebro. Aquilo ficou muito mais registrado no próprio espírito do que na parte física. Daí essa dificuldade de a gente se recordar. Questão 404. Que pensar da significação atribuída aos sonhos? Vamos à resposta. Os sonhos não são verdadeiros como entendem certos adivinhos, porque é absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal coisa. Então vamos parar aqui um pouquinho e fazer uma reflexão. O sonho, ele pode ser muitas coisas, como nós vamos ver aqui adiante. Pode ser lembranças do passado, pode ser alguma visão do futuro, pode ser as preocupações que nós temos do nosso dia a dia, de algo recente, de algo que aconteceu nesta existência, porém mais afastado no tempo. Enfim, pode ser muitas coisas. E parece brincadeira, pode ser muitas coisas, inclusive pode não ser absolutamente nada. Então essa característica ou esse desejo que o ser humano tem de ficar interpretando o sonho e dando um significado, né? Ah, sonhou com isso, significa que vai acontecer tal coisa. Sonhou com esse animal, significa que se você jogar na loteria, jogar não sei o que, vai dar isso. Isso, meus irmãos, meus amigos, é uma bobagem muito grande. O sonho, ele pode ser um emaranhado de coisas, né? Então, a gente ficar tentando decifrar qual o significado de cada coisa é uma bobagem e é uma perda de tempo muito grande. É exatamente o que os espíritos disseram nessa resposta, né? Porque é absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal coisa. Quer dizer, sonhei com isso, vai acontecer aquilo. Isso é uma bobagem. Dando sequência. Eles são verdadeiros no sentido de que apresentam imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não têm relação com o que se passa na vida corporal. Muitas vezes também, como já o dissemos, é uma lembrança e pode ser, enfim, algumas vezes, um pressentimento do futuro, se Deus o permite, ou a visão do que se passa nesse momento em outro lugar, para onde a alma se transporta. Então veja quantas possibilidades existem num sonho, né? Às vezes a gente passa o dia muito preocupado com um determinado problema que nós temos que resolver, enfrentar, e lógico, aquela preocupação fica gravada na nossa memória, de noite a gente sonha alguma coisa relacionada àquela questão. Então veja, o sonho é uma coisa muito ampla, muito fragmentada. Então querer ficar adivinhando o significado é pura perda de tempo. E aí ele vai citar mais alguma coisa, olha só. Não tendes numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonho e vêm advertir seus parentes ou seus amigos do que lhes acontece? Que são essas aparições, senão a alma ou o espírito dessas pessoas
que vem comunicar-se com o vosso. Então, às vezes a gente sonha com alguma pessoa encarnada, alguma pessoa que já desencarnou, ou até pessoas que a gente nunca viu na vida. Você fala, meu Deus, sonhei com uma pessoa que não era conhecida, né? Não era do meu rol de amizades, e, no entanto, eu sonhei com uma pessoa que me dizia isso, fazia tal coisa. São espíritos que às vezes vêm nos visitar, entram em contato com a gente, né? Ou nós vamos buscar dentro das nossas afinidades, encontramos com outros espíritos. Então, veja, é um campo muito grande, muito vasto, muito amplo. Querer ficar adivinhando o sonho é bobagem. E acreditar nesses livros, né? Livros de interpretação do sonho, também. Isso é um engano, é um tremendo do engodo, como se diz no popular, é uma tremenda enganação. Questão 405. Vêem-se frequentemente em sonhos coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. De onde vem isso? Eles podem cumprir-se para o espírito, se não para o corpo, isto é, o espírito vê a coisa que deseja porque vai procurá-la. Então, no desdobramento, quando dormimos, o nosso espírito vai atrás daquilo que lhe convém, daquilo que ele gosta, daquilo que ele tem afinidade. Sejam outros espíritos, sejam situações, eventos, acontecimentos. Então, para o espírito, aquilo é real. Ele vai em busca daquilo que ele tem interesse. É preciso não se esquecer que durante o sono, a alma está sempre mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, ela jamais se liberta completamente das ideias terrenas. Então, embora os laços afrouxam, né, entre o corpo físico e o nosso espírito, nós continuamos presos à matéria e recebendo as suas impressões. Então, como eu já disse na questão anterior, né, pode ser que certas preocupações da nossa vida cotidiana, seja daquele dia, de dias anteriores, seja alguma situação que nos incomoda, alguma apreensão, alguma coisa que nós precisamos resolver, enfim, tudo isso acaba se misturando, né? E formando, às vezes, um quadro confuso que a gente não consegue definir claramente, né? Qual o sentido daquilo. Então é o que ele está dizendo. Nós recebemos a influência da matéria e a ela ainda estamos submetidas. Isso causa alguma consequência. Seguindo, disso resulta que as preocupações da vigília, quer dizer, as preocupações de quando nós estamos acordados, podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. Então, aquilo que eu gostaria que acontecesse ou alguma coisa que eu tenho medo, né? Alguma insegurança, medo que aconteça alguma coisa, isso pode acontecer nos sonhos, né? Então, são aqueles fragmentos, aquelas coisas indefiníveis. A isso, verdadeiramente, pode-se chamar um efeito da imaginação, porque a gente fica, muitas vezes, nessa ansiedade, imaginando o que vai acontecer, pensando, né? Então, tudo isso acaba se misturando, virando um verdadeiro, vamos chamar assim, um verdadeiro caldo, né? E que depois no sonho, a gente, quando se recorda, às vezes parcialmente, às vezes totalmente, a gente chega à conclusão, fala, meu Deus, que sonho sem pé, sem cabeça, né? Quando se está fortemente preocupado com uma ideia, a ela se liga tudo aquilo que se vê, tá vendo? Quando a gente está preocupado com alguma coisa, com certeza essa alguma coisa vai interferir no nosso sonho, né? Vai aparecer ali e muitas vezes de uma forma totalmente incompreensível para nós. Questão 406.
Quando vemos em sonhos pessoas vivas que conhecemos perfeitamente, realizando atos em que não pensam de maneira alguma, não é um efeito da imaginação? Resposta: atos em que não pensam de maneira alguma? Que sabes tu? Esses espíritos vêm visitar o teu, assim como o teu vai visitá-los. E nem sempre sabes em que eles pensam. Aliás, frequentemente atribuís às pessoas que conheceis e segundo vossos desejos o que passou ou o que se passa em outras existências. Bem, às vezes a gente pode ter um sonho com alguém que é da nossa relação, nossa amizade, e no sonho a gente vê aquela pessoa fazendo ou falando alguma coisa que é totalmente contrária à postura da pessoa nessa existência atual. Mas os espíritos estão dizendo, o que, que você sabe sobre ela, né? O que, que elas podem pensar ou o que, que elas podem fazer? Qual é o conhecimento que você tem em relação a elas? Na verdade, nenhum, porque a gente conhece aquele espírito apenas nessa existência. A gente não sabe o que, que aquele espírito foi em existências passadas, que é o que eles se referem aqui. Né? Segundo os nossos desejos, o que se passou ou o que se passa em outras existências. Então, pode ser que numa existência anterior, aquela pessoa fosse mesmo capaz de fazer coisas, né, que hoje nos surpreende, mas em vidas passadas, não. Aquilo era aceitável, ou a pessoa era realmente má, ou aquilo era permitido na cultura em que ela vivia, né? E era para nós hoje algo condenável. Mas naquela época não era, e a pessoa agia daquela forma. Então hoje a gente vê, por exemplo, em sonho, não compreende e fala: nossa, como é que a pessoa é capaz de fazer tal coisa ou de falar tal coisa? Então eles estão dizendo, calma no julgamento, né? O que, que sabes tu a respeito daquele espírito? Então por isso que interpretar os sonhos, interpretar as coisas que a gente vivencia quando do nosso descanso do corpo físico é algo meio temerário, né? A gente não deve tirar conclusões precipitadas em função daquilo que a gente sonhou. Questão 407. O sono completo é necessário para a emancipação do espírito? Quer dizer, o espírito precisa estar em sono profundo para poder se desligar um pouco? Resposta: não. O espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar de todos os instantes de repouso que o corpo lhe dá. Então, seja no sono profundo ou o início do processo do sono, que a gente ainda está, vamos dizer assim, naquele estado inicial de torpor, o espírito já está se desligando, ele já está tendo um pouco de liberdade. Então não precisa ter o sono profundo para que haja um desligamento inicial. Dando sequência, desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende. E quanto mais o corpo está enfraquecido, mais o espírito está livre. Então, assim que a gente deita, né, e aí a gente começa a sentir aquela sonolência, o nosso espírito já vai se desligando um pouco, né? Aquele laço que nos une o corpo ao espírito, ele já vai se afrouxando um pouco e o nosso espírito começa a ganhar liberdade. Quanto maior, quanto mais profundo for o sono, como ele diz aqui, quanto maior for a prostração das forças vitais, mais esse desprendimento vai acontecendo, mais o nosso espírito vai ficando livre. Então, ele não precisa estar no sono completo, o mais profundo, para que haja esse desdobramento, esse processo em que o nosso espírito já começa a sua viagem pelo plano espiritual. E Allan Kardec vai fazer um comentário. É assim que a sonolência, ou um simples entorpecimento dos sentidos, apresenta frequentemente as mesmas imagens do sonho. Então, a sonolência profunda ou um simples
entorpecimento dos sentidos, com frequência já apresenta aquelas imagens que o nosso espírito vivencia no sonho, e algumas dessas imagens, desses fragmentos, a gente traz então quando recobramos, né? Quando acordamos, vamos dizer assim, pela manhã para a vida de relação, para no nosso estado de vigília. Questão 408. Parece-nos ouvir algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde vem isso? Os espíritos respondem: sim, e mesmo frases inteiras, sobretudo quando os sentidos começam a se entorpecer. É algumas vezes um fraco eco de um espírito que veio comunicar-se contigo. Então, os espíritos dizem, não são só algumas palavras, não. Às vezes são frases inteiras que a gente ouve nitidamente, ou às vezes nem tanto, né? Sobretudo, principalmente, quando os nossos sentidos, né, começam a se entorpecer, ou seja, a gente começa já a entrar no processo da sonolência. Então, o que poderia ser essas palavras que a gente ouve, né, com uma certa clareza ou às vezes nem tanto? E eles respondem aqui, né, deixam bem claro que é um fraco eco de um espírito que veio se comunicar conosco, né? Estamos cercados por espíritos, sabemos disso o tempo todo, seja na vigília, o nosso estado, durante o nosso estado de vigília ou não, estamos cercados por espíritos. Então, pode ser que algum espírito familiar, algum espírito amigo, algum espírito companheiro de outra existência, enfim, dentro desse processo inicial do nosso sono, venha trazer alguma palavra, ou venha trazer até, como os espíritos dizem aqui, frases inteiras, né? Ah, mas isso acontece com todo mundo, que assim que começa a entorpecer, a dormir, já começa a ouvir coisas? Não. Eu, por exemplo, comigo, isso acho que nunca aconteceu. Mas tem pessoas, dada a sua capacidade de percepção, mediunidade, alguma coisa assim, pode ser que ela escute isso rapidamente e com muita frequência. Então depende de cada um de nós. Questão 409. Frequentemente, em um estado que não é ainda de sonolência, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais apreendemos os mais minuciosos detalhes. É isso o efeito de uma visão ou de uma imaginação? Resposta: estando o corpo entorpecido, o espírito procura quebrar seus grilhões. Ele se transporta e vê. Se o sono fosse completo, isso seria um sonho, né? Então, mal fechamos os olhos para dormir e já começa a aparecer imagens, figuras que a gente consegue ver com muitos detalhes, com riqueza de detalhes. E aí, então, em função disso, Kardec pergunta: isso é o efeito de uma visão ou de uma imaginação? Porque como nós ainda não estamos, vamos dizer, dormindo, apenas fechamos os olhos, né? O que seria isso então? Então, os espíritos disseram: estando o corpo entorpecido, o espírito procura se libertar, né? E aí ele passa a ter uma visão completa. Então, o que dá a entender na resposta é que essas imagens distintas, vamos dizer assim, na verdade, elas nos aparecem não só porque a gente fechou os olhos, mas porque a gente já está, pelo menos com o corpo, né, minimamente entorpecido. Então aí vem essa visão, porque só o fato, por exemplo, de estar em um estado normal, em vigília, e eu fecho os olhos, não significa que eu já vou começar a ver coisas, né? Então os espíritos estão alertando, ó, estando o corpo entorpecido. Quer dizer, então
já iniciou o processo do sono, do afrouxamento do laço. Então, aí já começa a aparecer essas imagens que o nosso espírito ele consegue gravar com bastante riqueza de detalhes. Questão 410. A gente tem algumas vezes durante o sono ou a sonolência ideias que parecem muito boas e que, malgrado os esforços que se faz para lembrá-las, se apagam da memória. De onde provém essas ideias? Resposta: elas são o resultado da liberdade do espírito, que se emancipa e goza de mais faculdades durante esse momento. Frequentemente, são conselhos que dão a outros espíritos. Então, durante o sono profundo, né, ou aquele estado apenas inicial de torpor, uma pequena sonolência, podemos ter ideias muito boas, né, e que depois, apesar de todos os nossos esforços, a gente acaba esquecendo delas, né? Então, o que seria isso? De onde provém essas ideias, né? Nada mais são do que a liberdade do nosso espírito, que já colocou um pezinho lá no plano espiritual, pela sonolência ou pelo sono profundo, e nesse estado, o nosso espírito ele tem uma percepção mais aguçada sobre as coisas, né? Sobre tudo que se passa, tudo que está à sua volta. E como dizem aqui os espíritos, com frequência, são conselhos que o nosso próprio espírito dá a outros espíritos, mas também podem ser ideias que nós recebemos de outros espíritos em conversas, em reuniões no plano espiritual. Aquilo fica registrado no nosso espírito e fragmentos desse registro ficam retidos no nosso cérebro físico, né? Então a gente tem às vezes aquela ideia, né? Aquela solução, às vezes de algum problema, de alguma situação que nos preocupa. Então é em função disso, né? Essa percepção mais aguçada que o nosso espírito tem quando ele está no plano espiritual. Aí Kardec faz uma outra pergunta em cima da 410. De que servem essas ideias e esses conselhos, uma vez que se perde a lembrança e não se pode aproveitá-los? E os espíritos vão dizer: essas ideias pertencem algumas vezes mais ao mundo dos espíritos que ao mundo corporal. Então é algo que vai interessar o nosso espírito muito mais na condição dele espírito do que quando ele está encarnado, né? É um problema, vamos dizer, totalmente espiritual, não é um problema que possa estar ligado à parte material, algo que esteja nos preocupando quando dá vida em vigília. Mas, com mais frequência, se o corpo esquece, o espírito se lembra, e a ideia revive no instante necessário como uma inspiração do momento. Então, embora às vezes no nosso cérebro, no nosso corpo físico, o registro daquela ideia, daquele evento seja muito pequeno, seja apenas um fragmento, mas está completamente registrado no nosso espírito. E na hora que ele, nosso espírito, achar conveniente e importante, aquilo vem naturalmente, ele se recorda perfeitamente. Questão 411. O espírito encarnado, nos momentos em que se desliga da matéria e age como espírito, conhece a época de sua morte? Resposta: frequentemente ele a pressente. Então, com frequência, ele a pressente, não sempre. Algumas vezes tem plena consciência. E é isso
que no estado de vigília lhe dá a intuição. Daí vem o fato de certas pessoas preverem algumas vezes sua morte com grande exatidão. Então, com uma certa frequência, quando ele está em desdobramento, ele pode ter essa intuição de quando será a sua morte. Nem sempre isso acontece, nem sempre isso nos é permitido. Por isso que certas pessoas, talvez por ter uma sensibilidade maior, elas podem pressentir com maior exatidão quando o momento está chegando, a hora está se aproximando. Mas isso também, como a gente leu aqui na resposta, não é uma coisa que vai acontecer sempre com todo mundo. Questão 412. A atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo pode fazê-lo experimentar fadiga quando retorna, quer dizer, quando volta à vida de relação, volta à vigília? Sim, porque o espírito tem um corpo, como o balão cativo tem um poste. Ora, da mesma forma que a agitação do balão abala o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fazê-lo experimentar fadiga. Então, nós sabemos que o intermediário entre o espírito e o corpo é o perispírito. Então, se esse espírito, esse perispírito, ele se agita, ele trabalha, ele visita regiões pesadas, né, do nosso planeta, enfim, se envolve em circunstâncias, em situações difíceis durante o seu desdobramento, todas aquelas impressões captadas pelo espírito, elas poderão refletir no nosso corpo físico. Então podemos acordar pela manhã com uma sensação de cansaço, de agitação, de nervosismo, né, de angústia. Tudo vai depender daquilo que o nosso espírito, né, vivenciou durante o nosso desdobramento pelo sono. Então essas impressões captadas pelo espírito, elas podem sim ter uma consequência, trazer um certo abalo para o nosso corpo físico. Bem, agora nós vamos falar sobre visitas espíritas entre pessoas vivas. Questão 413. Do princípio da emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos uma dupla e simultânea existência. A do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. Isto é exato? Resposta: no estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à vida da alma, mas não são, propriamente falando, duas existências. São mais duas fases da mesma existência, porque o homem não vive duplamente. Então é como se fosse, para a gente exemplificar, uma moeda. Na mesma moeda a gente tem a cara e a gente tem a coroa. Nesta pergunta é exatamente isso. Não é que há duas vidas distintas, uma do corpo e uma do espírito. Quando o corpo relaxa, dorme, né, para recobrarmos as energias que nós perdemos durante o dia, as nossas atividades, o espírito tem uma liberdade maior. E aí ele vai para o plano espiritual atrás dos seus interesses. Mas veja, é uma única existência. Chegou no dia de manhã, aquele corpo precisa acordar para cumprir a sua jornada de trabalho, de vida exterior, de vida social, os laços se apertam novamente e a vida continua. Então não é que há duas vidas distintas, uma do corpo e uma do espírito. É uma só. É que em momentos diferentes
uma atua mais do que a outra. Questão 414. Duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono? Resposta: sim, e muitas outras que creem não se conhecerem, se reúnem e conversam. Podes ter, sem disso suspeitar, amigos em outro país. O fato de ir ver durante o sono os amigos, os parentes, os conhecidos, as pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que o fazeis quase todas as noites. Então, sim, claro que pode, né? Pessoas que durante o dia têm atividades ali de trabalho, no meio social, amizades, elas podem, sim, durante o sono se encontrar, depende do interesse delas. Se elas têm algo em comum, elas desejam se encontrar, elas podem, é perfeitamente possível, né? Assim como entes queridos que ou estão ainda encarnados ou já desencarnados, estão desencarnados, o nosso espírito pode sim encontrá-los, isso é muito comum, por isso que às vezes a gente tem lembranças, né? Puxa, eu sonhei tal coisa e tal pessoa estava naquele sonho, né? Muitas vezes a gente teve com aquela pessoa. Durante o sono, o nosso espírito vai aonde ele tem interesse. E se ele tem interesse de encontrar determinadas pessoas, é bem provável que isso ocorra. É muito mais, assim, vamos dizer, normal do que a gente imagina. Questão 415. Qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas, uma vez que delas não nos lembramos? Resposta: fica comumente ao despertar uma intuição, que é frequentemente a origem de certas ideias que vêm espontaneamente, sem que as explique, e que não são outras que aquelas adquiridas nessas conversas. Então, embora muitas vezes a gente possa não se recordar das visitas, dos encontros que nós temos com outros espíritos durante o sono, mas fica uma intuição, né? E essa intuição, como diz aqui na resposta, frequentemente é a origem de certas ideias que vêm à nossa cabeça de uma forma bastante espontânea, né? Então, às vezes a gente está com um problema, precisa de uma solução e não tem. E às vezes a gente dorme, chega no dia seguinte, a gente acorda e fala: puxa, eu acho que eu vou resolver essa questão dessa forma. Às vezes é um encontro que nós tivemos ou com o nosso espírito protetor ou algum outro espírito que nos esclareceu, nos ajudou, nos deu uma ideia e aquilo fica gravado no nosso espírito. Então, ao acordar, aquela ideia vem de uma forma espontânea, né? Então, a gente às vezes pode não se lembrar do encontro, mas fruto daquele encontro pode resultar alguma coisa boa, alguma coisa bastante interessante que vai nos ajudar. Questão 416. O homem pode provocar as visitas espíritas pela sua vontade? Pode ele, por exemplo, dizer ao dormir: esta noite eu vou me encontrar em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa? Vamos ver o que os espíritos disseram a Kardec. Eis o que se passa, quer dizer, olha a realidade, como é que ela acontece. O homem adormecendo, o seu espírito desperta. E aquilo que ele resolveu, o espírito, frequentemente está bem longe de seguir, porque a vida do homem interessa pouco ao espírito, quando este está desprendido da matéria. Então veja só, não é o fato da gente dizer, puxa, eu gostaria desta noite me encontrar com essa pessoa ou com aquela, eu gostaria de dizer para ela tais e tais coisas. Porque muitas vezes
quando nós estamos na vigília, né, acordados, o nosso interesse é um. Porém, esse interesse muitas vezes diverge daquilo que o espírito realmente quer. Então, muitas vezes, em vigília, nós queremos uma coisa, mas não necessariamente essa coisa vai acontecer, porque muitas vezes esses interesses, né, entre o espírito, quando está desprendido e quando ele está na matéria, eles divergem. Então, nem sempre isso vai acontecer. Seguindo aqui, isto se aplica aos homens já muito elevados. Então, essa circunstância, essa situação de dizer, olha, eu vou à noite visitar tal ou tal pessoas, ela acontece via de regra com os homens, né, com os espíritos já num patamar evolutivo maior. Os outros, quer dizer, os outros homens que estão num patamar evolutivo menor, passam de outra forma a sua existência espiritual, entregando-se às suas paixões ou permanecendo na inatividade. Pode acontecer que, segundo o motivo pelo qual se propôs, o espírito vá visitar as pessoas que deseja, mas sua vontade no estado de vigília não é uma razão para que o faça. Então, ele pode até, vamos dizer, na média das pessoas, né, na média da evolução dos espíritos da Terra, ela pode até desejar, mas isso não significa que necessariamente vá ocorrer, né? Como diz aqui, o espírito ele se entrega às suas paixões ou ele permanece na inatividade. Pode acontecer ou não aquele desejo, aquilo que ele gostaria muito. Tudo vai depender se a vontade do espírito é a mesma. Questão 417. Um certo número de espíritos encarnados pode reunir-se em assembleia? Resposta: sem nenhuma dúvida. Os laços de amizade, antigos ou novos, reúnem frequentemente diversos espíritos, ditosos de se encontrarem em assembleia. Então, sim, é possível que um determinado número de espíritos se encontrem para realizar uma assembleia, comentar diversos assuntos. Imagine o seguinte, por exemplo, vamos citar os cientistas, né? Muitas vezes eles têm aquele interesse de desenvolver coisas importantes em benefício da humanidade. É bem provável que eles se encontrem em assembleias, né, durante a noite para trocarem ideias, conversarem, discutirem a respeito daqueles assuntos que eles gostam e que eles têm interesse em descobrir para favorecer a humanidade. Então, o interesse é comum. Durante o sono, esses espíritos vão se encontrar, vão se reunir e discutir uma série de coisas. E no dia seguinte, é bem provável que cada um daqueles seres, né, daqueles espíritos que se reuniram, tenha a intuição de alguma coisa boa, favorável ao seu trabalho ou às suas pesquisas. E Allan Kardec faz um comentário. Pela palavra antigo, é preciso entender os laços de amizade contraídos em existências anteriores. Trazemos ao despertar uma intuição das ideias que adquirimos nessas conversas ocultas, ignorando a sua fonte. Então, são amizades, né, relações antigas de existências anteriores e, como eu disse, aqueles espíritos, ao despertar, eles trazem aquela intuição, aquelas ideias daquelas conversas, daquele encontro que eles tiveram. E provavelmente vão ignorar a fonte, eles não vão se lembrar que eles estiveram reunidos em assembleia, mas a intuição, a ideia fica. Questão 418. Uma pessoa que acreditasse um de seus amigos morto, enquanto ele não esteja, poderia se encontrar com ele em espírito e saber assim que está vivo?
poderia, nesse caso, ter a intuição ao despertar? Então, dois amigos, duas pessoas conhecidas, né, que há muito não se vê. Então fica aquela dúvida, puxa vida, será que o fulano está vivo? Será que ele está bem? Será que ele já desencarnou? Né? Então a pergunta vai nesse sentido, se é possível, durante o sono, a gente saber ter essa intuição. E os espíritos vão responder, como espírito, certamente pode vê-lo e conhecer a sua sorte. Se não lhe é imposta como uma prova a crença na morte do amigo, porque às vezes aconteceu alguma coisa entre eles, né? Alguma desavença, alguma coisa que não deu certo, e às vezes, como uma, vamos dizer assim, entre aspas, uma punição, né? Aquele espírito pode ficar acreditando que o amigo morreu. E aquilo é necessário para que ele fique refletindo sobre um possível erro, alguma coisa que ele fez de errado. Então, é como ele tá, a resposta vai nesse sentido. Se não é imposta como uma prova, a crença da morte do amigo. Então, se não é, ele terá um pressentimento da sua existência, como poderá tê-lo de sua morte. Um pressentimento, né? Aqui a resposta não fala em certeza, fala em pressentimento. Bem, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso estudo e, como eu digo sempre, espero ter contribuído para esclarecer, ajudar no entendimento das questões. Às vezes são questões um pouquinho assim complicadas, até as perguntas, às vezes Kardec fez de uma forma assim que a gente tem dúvida no entendimento. Mas, relendo, por isso que é sempre importante a gente ler o livro, né? Não só naquilo que nós estamos falando, mas ler, porque aí a gente tem uma compreensão melhor e maior. Mas, de qualquer forma, eu espero ter colaborado, ajudado e agradeço, então, o interesse de vocês e a oportunidade de estarmos juntos nesse estudo. Então, uma boa semana a todos e até uma próxima oportunidade.